Fazia tempo que a gente não via filmes de super-herói representando tão bem os personagens nas telonas. Tanto o Superman Legacy como o Quarteto Fantástico Primeiros Passos trouxeram pra gente a essência desses personagens de forma muito bem representada. Só que tem muito nerdola por aí torcendo o bico. E aí eu me pergunto, será que esses filmes realmente foram tão medianos assim? Ou talvez a gente que tá ficando mais chato? Então, fica aí que o nosso papo de hoje é sobre isso. Editor, roda a vinheta. Fala galera, tudo na boa? Thiago Zabo na área. Pessoal, eu tive o privilégio de assistir esses dois filmes no cinema, tá? E eu vou dizer pra vocês que a minha experiência ela foi mega positiva. De um lado, a gente tem o Superman Legacy, trazendo diversas referências dos quadrinhos com um CGI honesto, bom roteiro, bons personagens, ameaças reais. Do outro lado, nós temos a primeira visão da primeira família da Marvel, só que agora 100% dentro do CM. E eu vou dizer que no começo eu torci o nariz em alguns momentos, dos trailers, com o anúncio da Shala Ball, e a verdade é que o filme me ganhou de uma forma muito legal, de uma forma muito positiva. Só que antes da gente repercutir tudo isso, já deixa o like, compartilha com a galera, está ajudando demais o canal. Se você é novo aqui, não esquece de se inscrever, clicar no sininho para receber as notificações, procurar a gente nas redes sociais e, claro, informar, nos comentários que você é novo no canal, até para a gente dar as boas-vindas. Nosso canal tá crescendo, a coisa tá evoluindo, um passinho depois do outro, e eu tô muito feliz com os resultados que a gente tá alcançando. E, é claro, sem delongas, bora pro conteúdo. Quarteto Fantástico Primeiros Passos. Galera, o filme é muito bom. Inclusive, o meu filho, o Igor, ele fez uma resenha na semana passada contando como foi a experiência dele vendo o filme. Ele vai deixar em algum lugar do card, mas assistam, tá bem legal, tá? A análise que ele trouxe. E é bacana, porque assim, eu fiz 41 anos ontem, né? Ontem, eu tô dizendo isso porque eu tô gravando, né, o vídeo quase que na madrugada de domingo, dia 3, pra segunda, dia 4. E o Igor, ele tem 18 anos, então eu gostei de ter visto o contraponto dele, bem mais novo, assistindo, ao filme do Quarteto Fantástico, trazendo a percepção dele do filme. Mas o filme traz uma dinâmica muito legal, onde não tem uma apresentação do Quarteto Fantástico de história de início, história de origem. Na verdade, naquele universo, o Quarteto Fantástico já está muito bem estabelecido, eles já são conhecidos no mundo inteiro, já fizeram muitos feitos, e assim, o filme, se você nunca leu o Quarteto Fantástico, o filme se explica para você. Se você já leu ou já assistiu o Quarteto Fantástico, mesmo explicando, o filme não faz isso de uma forma massiva. É muito leve, você tem as informações logo no começo do filme, sabe quem é quem, propósito do time e, cara, funciona. E comparando com o Quarteto Fantástico de 2005, a gente tem um personagem já lidando muito bem com os seus poderes. Uma representação disso é que, por exemplo, no de 2005, a gente vê a Sue se matando para conter ali, rajadas de energia ou para usar os campos de força, e nesse não. A gente vê uma Sue badass pra caramba chutando a bunda do Galactus pra outra dimensão. Então, cara, já dá pra ver que já é um time muito mais maduro. Antes que alguém fale alguma coisa, a Sue é exatamente assim nos quadrinhos. Ela é extremamente forte, extremamente poderosa, ela literalmente manipula, a luz, criando ali campos de força. E, cara, beleza, ela chutou o Galactus pra uma outra dimensão. Só que ela já chegou a tretar com os Vingadores, principalmente quando a mãe Sue Storm é colocada em xeque. E, cara, ela já peitou os Vingadores juntos em algumas HQs. Então aquilo que a gente viu dela com Galactus é a Sue, de fato. Ela é essa mulher de relações públicas, interação com os governos, ter comunicação, fala com o povo, se pronuncia. E, cara, a gente viu tudo isso. Da mesma forma que a gente também viu um Johnny Storm, sim, mulherengo, dando risada, pagando pau pra uma alienígena prateada, só que ao mesmo tempo familiar, inteligente, interagindo, investigando, sendo útil. Eu vou ser bem sincero, eu gosto do carisma do Chris Evans. Então, pela atuação do Chris Evans, se alguém pergunta pra mim, qual Tocha Humana você mais gostou? Eu gosto de 2005.
Mas não dá pra negar que, cara, o que o Joseph Quinn fez como Tocha Humana ficou muito bom. E, eu achei meio artificial, sim, a pintura do cabelo dele. Mas ele fez uma puta atuação como Johnny. Ele é da família, ao mesmo tempo ele é útil pro time, ele não é um arrogante, egoísta que se vira sozinho, trabalha muito bem. O Ben, inclusive, cara, ele é esse cara bem estilo Homem-Aranha, sabe? Amigão da vizinhança, que sai andando pela cidade, conversando, interagindo com criança, conversando com os civis, com os pedestres. Eu achei essa representação muito bacana no filme. E é literalmente a forma como a gente vê nos quadrinhos. Já com o Pedro Pascal, sim, eu torço um pouco o nariz, mas não é pelo Pedro Pascal em si. É que eu acho que tem muito... Eu tô vendo muito Pedro Pascal fazendo muita coisa. Entendeu? Só nesse ano eu já vi ele em Last of Us, eu já vi ele em Gladiador. Eu tava reassistindo Mandaloriano, eu vi ele de novo e agora eu tô vendo em Quarteto Fantástico. Então, a todo momento, eu tinha que olhar e desassociar imagem Pedro Pascal do Reed Richards, tá? Só que a forma, assim, a atuação dele foi boa, mas eu acho que eu tô um pouco enjoado da imagem dele. Então é muito mais, não é bem uma crítica ao personagem ou à atuação, é mais... Pra mim, a imagem Pedro Pascal, ela deu uma saturada. Ele fez um puta papel. Gente... O Reed Richards, diferente do que muita gente esperava, porque a gente viu os filmes dos anos 2000, a gente tem o Reed Richards de fato sendo um líder da equipe. Só que cada personagem do Quarteto Fantástico, em quadrinhos diferentes, eles lideram. E nessa história, quem foi uma líder nata foi a Sue. Só que não desmereceu, não desconstruiu o Reed Richards. Ao contrário, ele é literalmente esse cara lógico, que teve que tomar a decisão boba de, cara, o único jeito é entregar o bebê. É uma coisa que deveria ser dita? Não, mas ele é lógico, isso não quer dizer que ele faria a entrega. Quer dizer que é uma das ideias que ele tem que considerar. Porque esse é um nível de intelecto. A gente tá falando de um dos personagens, se não o personagem mais inteligente do CM. Um cara que é mais inteligente que o Homem de Ferro, que o Doutor Destino, entende? Então, esse é o nível de intelecto do cara que tá, ajudando a esposa a fazer um parto e, ao mesmo tempo, fazendo cálculo de cabeça do tipo de energia e peso que a nave precisa para poder sair da rota de atração de um buraco negro, enquanto foge de uma surfista prateada. Que, por sinal, que ameaça, que imponência que é a Shalabal. Pra mim, gente, a história do Norrin Red, ela é muito mais rica. Envolve uma história de amor, uma história de cuidado com o próprio povo, uma história de doação, de sacrifício. Eles não conseguiram colocar esse peso inteiro na história da Shalabal. Isso não quer... Pra mim, foi sim uma troca de personagem com a intenção de trazer mais uma personagem feminina pro CM, só que ficou muito bem feito naquele contexto da história do Quarteto Fantástico. Eu acho que a história poderia ser um pouco mais rica, mas estava muito bem feita. E, o CGI dela, ela dropando, ela literalmente sendo uma surfista espacial, você tá maluco. É brilhante. O filme foi brilhante. E o Galactus? Gente, o que é o Galactus? Ele é uma ameaça real, ele é imponente, ele é forte, sabe? Ele é absoluto. O nível de ameaça do Galactus é bizarro, entende? Pensa que ele estava tancando uma equipe inteira do Quarteto Fantástico, que são alguns dos heróis extremamente poderosos no CM. Então não é brincadeira. A gente vai falar sobre o Franklin Richards em algum outro momento, mas o Galactus, ele é uma ameaça, assim, nível cósmico real. E vou falar pra você que as cenas onde ele aparece, ele literalmente rouba a cena. Acho que poderiam ter explorado um pouco mais alguns poderes dele. Sim, da mesma forma, na minha visão, o Reed Richards foi nerfado. Porque ele faz muita coisa, entendeu? Tem HQs dele, pra você ter uma ideia, onde ele se estica, se dividindo pelo multiverso. E ali a gente viu ele mais se esticando pra pegar uma coisa ou outra, foi feito de geleca na mão do Galactus e jogado no chão. Então acho que faltou um pouco de protagonismo pro Reed Richards, mas pra mim,
A genialidade dele tá muito bem representada naquilo que a gente viu. E, real, eu me vi assistindo literalmente um live action de quadrinho. Realmente, esse foi o sentimento de estar no cinema e falar, tá, é muito bom. A experiência foi agradável. Essa é a minha visão sobre Quarteto Fantástico. Superman Legacy. Aqui a gente tem um filme que tá dividindo um pouco opiniões, mas que pra mim foi absolutamente incrível. O filme traz um Superman jovem, que tem apenas 3 anos em atividade como Superman, né? Isso inclusive é mencionado no filme. Só que a trama, ela traz um Superman literalmente sendo um personagem de HQ. Sabe quando você, não sei se todos que assistem leram HQs ou afins, mas sabe quando você assiste uma HQ ou assiste um anime, você lê uma HQ, lê um anime ou assiste um filme de super-herói, onde existem diversas aventuras do super-herói na mesma edição ou no mesmo episódio? É literalmente assim que eu vi o Superman. Porque primeiro você tem ele caído, indo se recuperar porque está enfrentando a ameaça do martelo da Borávia. Depois você tem ele tendo que enfrentar um kaiju enquanto protege a cidade, prédio, criança, esquilo e tudo mais. Depois você tem ele indo investigar o rapto do cachorro e tendo embate ali com o Lex Luthor. Depois você já tem na mesma história ele precisando salvar pessoas que estão aprisionadas, aliás, pessoas, criaturas, meta-humanos que estão aprisionados numa outra dimensão. Depois você tem ele enfrentando uma versão dele mesmo. Então, sabe quando são diversas histórias na mesma edição de HQ? Foi exatamente assim que eu me senti assistindo Superman Legacy. Onde no final ele acaba de fato enfrentando a ameaça real, que nesse caso era o Lex Luthor. E o filme traz exatamente essa narrativa. E eu vou falar uma coisa, é raro a gente ver uma representação tão versátil do Superman. O cara tava voando pro ar enquanto tava com robô nos pulmões. O cara, precisou usar coisas ao redor dele. Trem, ele usando a luz do sol, ele usando o vento, ele usando o super sopro, acrobacia enquanto voava, visão de calor em ataque 360 contra um monte de Raptors. Cara, teve um momento de eu estar assim, achando o filme meio calmo demais, do nada uma explosão de acontecimentos. Então, cara, não tem como falar que esse filme foi ruim. E claro, tudo isso enquanto ele tá salvando criança, idoso, preocupado com cachorro, fazendo investigação, conversando com as pessoas, aguentando a pressão pública, aguentando a pressão da luz e ao mesmo tempo, sabe, eu poderia resolver isso aqui muito mais rápido, como a gente viu no Henry Cavill. Só que eu tô protegendo o prédio, eu tô protegendo, a todo momento ele tá atento. Sabe? E isso é Superman, é isso que a gente espera desse personagem. Não é só o cara que fica ali, ó, plantado fazendo aura, igual dos Henry Cavill. E muita gente colocou ele como fraco em comparação com o Henry Cavill. Sendo que logo nas primeiras cenas de Man of Steel, o Superman não consegue segurar uma torre de petróleo, né? Ele tá ali segurando a torre pra não cair no helicóptero e tal, ele não aguenta com o peso e cai. Sendo que esse Superman segura um kaiju inteiro na mão. Entende? Esse Superman, para ele escapar de um buraco negro, ele utiliza o sopro. Ele ficou preso dentro de uma sala com kryptonita. Aí eu tava tendo uma discussão com um amigo meu, o Jorge, que ele tem, né, o canal Rumo a... Eu esqueci como é que é o nome do canal. Puta, foi mal, Jorge. Rumo alguma coisa humanidade. Depois deixa aí nos comentários pro pessoal saber. Me perdoa. Mas... Cara... a gente tem uma representação muito boa do Superman dos quadrinhos. O escoteiro, sabe? Que de vez em quando faz piada, que fica ali ajudando, que ele quer apoiar. Diferente do Superman do Henry Cavill, que foi maravilhoso. Só que no meio da briga com o Zod, ele não estava cuidando de basicamente ninguém. A Metrópolis foi destruída. E isso acaba gerando os acontecimentos de Batman versus Superman. E não quer dizer que um personagem é melhor do que outro. Quer dizer que é como nas HQs. Você tem histórias feitas por um determinado artista, por um determinado roteirista, escritor, que às vezes são mais empolgantes, e você pega de outro artista que às vezes não são tão empolgantes. Mas elas agradam públicos diferentes do Superman.
Você tem a versão do Superman do Christopher Reeve, o Superman mega bondoso, sorridente, carismático. E você tem a versão dos jogos, do Injustice, do Superman mais amargo, que perdeu a Lois, que tá literalmente virando um ditador. Literalmente aquilo que a gente ouve em Superman Legacy, do que ele poderia se tornar, é o Superman que a gente vê em Injustice. Só que não tem como falar que a atuação do David Cohen Sweat foi ruim, ou a aparição do Lanterna Verde do Guy Gardner, ou como foi retratada a Mulher Gavião, a forma como a gente vê diferentes nuances de personalidade de cada personagem. Enquanto o Superman é o escoteiro, mega preocupado, o Senhor Fantástico, basicamente, isso é incrível, na verdade, né? Ele disse pra Lois, quando elas estão falando ali sobre os acontecimentos, cara, ele não tá nem aí, ele é extremamente lógico. Já o Guy Gardner, daquele jeito, né, fanfarrão, vamos dizer assim, de fazer piada, discutir, falar besteira, arrumar treta, peitar o Superman no cara a cara, e entrar de uma maneira extremamente arrogante na guerra, dando tapinha em tanque de guerra. Como você tem também uma Mulher Gavião que não pensa duas vezes se tiver que matar um ditador. Então essa representação, a diferença de personalidade de cada personagem é muito boa. A representação do próprio Lex Luthor, né? A atuação do Nicholas Hoult, pra mim já é o Lex Luthor Absolute. Sabe? Absolute quadrinho. O filme pra mim é Absolute quadrinho. Ah, mas o filme é colorido. Ah, mas eu prefiro a aura do Henry Cavill. Ah, mas o filme a gente achou o Superman fraco. Tudo bem, é uma opinião. Só que a gente ainda vai ver muito mais feitos desse Superman. Embora não seja um filme que retrata a origem do menino em Krypton, vindo pra Terra, pra depois passar pela vida ali junto com os Kent. Ou seja, em vez da gente ver essa criação do Superman de novo, não. A gente já viu um Superman em atividade que pela primeira vez enfrentou a ameaça de lutar contra si mesmo. E o pior, de lutar contra si mesmo, guiado pelo intelecto do Lex Luthor. É como se você tem o corpo do Superman e o cérebro do Batman. A todo momento existiam estudos para poder lidar com aquele Superman. Formas de neutralizar poder, forma de neutralizar a visão de calor de raio-x. Ou já tinha um plano traçado com Kryptonita. Então, poxa, será que esse personagem é tão fraco assim como o pessoal tá dizendo? Ou a gente que tá ficando chato, porque a gente já viu o Superman do Henry Cavill. Só que muita gente que viu o Superman do Henry Cavill nunca leu um quadrinho. Muita gente que assistiu o Superman do Henry Cavill não assistiu um episódio de Liga da Justiça Sem Limites, onde tem diversas representações muito legais do Clark Kent. Da mesma forma como de um Superman mais brando, mais calmo. Mas também tem versões onde o Superman perde a calma. Superman, vamos lá, um Superman chorando porque uma pessoa que ele gostava tomou um tiro. E ainda assim, ele não se corrompeu ao ponto de chegar e matar o Lex. Ao contrário, ele derrubou o Lex, fez o Lex ser preso. Fez o mundo ficar sabendo, ainda tendo a ajuda dos super-heróis. Cara, isso é quadrinho demais. Em contrapartida, com o Quarteto Fantástico, a gente já tem uma equipe estabelecida. Só que sim, é o início, a primeira aparição dentro desse universo, já pegando ameaças reais. E parte do que aconteceu nesse filme está começando o estopim do que vai acontecer em Guerras Secretas e em Doomsday. Então tem muita coisa boa pra gente ver nesses universos. A Kara dizendo que estava num outro lugar com sol vermelho, por isso que ela estava meio bêbada, o Superman explicando isso. Já vai ter ali o próximo filme falando sobre a Supergirl, onde provavelmente a ameaça principal vai ser o Lobo, que pode entrar como um vilão e se tornar um anti-herói. Em Quarteto Fantástico a gente já viu ali um vislumbre da máscara do Doutor Destino. Então tem muita coisa boa, mas não, a gente tá preso no trivial. Nenhum dos dois filmes teve lacração em excesso, que é uma coisa que tá incomodando o fã. Nenhum dos dois filmes teve representação ruim dos seus personagens, ao contrário. A essência do escoteiro tá ali, a essência da família da Marvel tá ali, a essência do Superman bondoso, preocupado com tudo tá ali. E a gente tá reclamando de barriga cheia. E eu entendo. Porque tanto a Marvel como a DC, com essas brincadeiras de tentativa e erro, tem deixado a gente chateado. Então a gente já vai com o pé atrás assistindo o filme. Eu vou falar, eu critiquei. Quando eu saí do cinema assistir Quarteto Fantástico, eu saí criticando. Aí eu me lembrei dos quadrinhos. Aí eu fui revisitar algumas histórias em quadrinhos. Falei, não, cara, a essência tá certa. Tem mudança? Tem. Tem substituição? Tem. Mas naquele contexto daquele filme ficou muito bem adaptado.
Não tô aqui, gente, pra dizer que os filmes são perfeitos, não tô aqui pra dizer que a gente não tem o direito de criticar. Só que muitas vezes a gente tá criticando sem nenhum embasamento, sem assistir absolutamente nada, sem ter lido nada. E os filmes são bons. E sim, vai ter versão onde você vai gostar mais. Por exemplo, você vai gostar mais do primeiro The Last of Us do que do segundo. Você vai gostar muito mais do Street Fighter Alpha do que do Super Street Fighter. Cada um tem sua forma de retratar o personagem. O importante é manter essa essência. E na minha opinião, tá? Tanto o que foi feito em Superman como o que foi feito em Quarteto Fantástico, pra mim, é absoluto quadrinho. São literalmente HQs que foram transformadas em live action, fazendo mescla assim de histórias, mas de uma forma muito bem representada, muito agradável, diferente do que a gente tem visto com a DC, até mesmo em Adão Negro, e diferente do que a gente tem visto na Marvel, falando de toda a fase 4 e 5. Então eu, de verdade, estou extremamente feliz com o que eu vi nos 2 filmes e me trouxe uma lição. Tá? Me trouxe uma lição muito bacana de, cara, voltar a abrir o coração pra novidade dos quadrinhos. Claro, eu vou criticar quando tiver lacração excessiva. Eu vou ficar chateado quando a gente descaracterizar completamente ou nerfar completamente um personagem pra fazer com que o outro seja, né, se sobressaia. Mas enquanto a essência tá sendo respeitada, cara, eu vou me divertir. Mas e você? Gostou de ter visto esses filmes no cinema? Tem coisas que você não achou legal? Cara, já lancem nos comentários, vamos continuar essa resenha, com respeito, claro. Vocês têm o total direito de discordar. Às vezes, tem muitas vezes que eu tô vendo ali, o pessoal acaba me trazendo nos comentários alguma coisa que, putz, eu não tinha pensado ainda, uma teoria, e essa resenha que é muito legal. Então, vamos deixar isso nos comentários, não vamos esquecer também de deixar o like, compartilhar com a galera que está ajudando demais o canal. Eu vou ficando por aqui, mas eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, galera! Fui!